tua lei. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso rei, junto a mim vivereis. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, deste reino fosse em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro e derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso rei e Senhor Redentor. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, deste reino fosse em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Vos levareis em grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso rei, junto a mim vivereis. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, deste reino fosse em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso rei e Senhor Redentor. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, deste reino fosse em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Vos levarei em grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso rei, junto a mim vivereis. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu, deste reino fosse em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos e reunidas no amor de Cristo, queremos acolher a todos, a cada um de vocês que aqui vieram participar conosco desta celebração. Queremos acolher os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, acolher a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está aqui me acompanhando nesta celebração, com a equipe de liturgia, ministério de canto, acolher de modo especial as equipes de Nossa Senhora, que nós temos aqui em nossa prelazia, setor de Itacoatiara, com suas equipes, aqui presente, participando conosco desta celebração, que são estes nossos irmãos que estão com essas camisas verdes. Depois quiserem conversar com cada um deles, fique à vontade, viu? Perguntar o que significa a equipe de Nossa Senhora, principalmente para aqueles que têm o sacramento do matrimônio, com certeza eles vão conduzir vocês certinho. Então queremos acolher a eles, acolher a nós, acolher a todos que aqui celebramos esta Eucaristia com uma calorosa salva de palmas. E para celebrarmos, meus irmãos e irmãs, os santos mistérios, dignamente poder nos aproximar da mesa da Eucaristia, supliquemos o perdão de Deus para que possamos celebrar esta Eucaristia com dignidade.
Coloquemos a mão no nosso coração e nesse momento de reconciliação com Deus, nós possamos fazer o nosso exame de consciência naquilo que nos pesa a nossa consciência, para que nós possamos assim estar em paz com Deus. E digamos assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de misericórdia, fonte de misericórdia, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Macabeus. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandassem trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado, apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, digna dos pedichos de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandasse logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria
para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo e nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice e deixarei aos jovens um nobre exemplo de como se deve morrer com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. Dita essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes. E consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, e ainda entre gemidos. O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria por causa do temor que lhe tenho. Assim, Eleazar partiu desta vida. Com sua morte, deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor. É o Senhor quem me sustenta e me protege. É o Senhor que me sustenta e me protege. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de
e milhares que me cerquem, e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Aleluia, 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 aleluia. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por vossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu a Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Caríssimo irmão, reverendíssimo Padre Bruno, pároco desta paróquia, e todos vós, meus irmãos e irmãs, que aqui nos reunimos para celebrar nossa fé. Nós estamos celebrando a quinta noite do novenário em preparação à festa de Cristo Rei. E é importante para nós esse momento que também nós estamos vivendo no ano jubileu, que é o ano que nos convida a caminhar como peregrinos, a caminhar com esperança, caminhar com fé, caminhar com alegria. Um peregrino, ele não pode caminhar desanimado, ele não pode caminhar sem esperança. Talvez aconteça momentos da nossa vida, nós sentimos algum momento da nossa vida um pouco desanimado. Às vezes, alguns momentos da nossa vida, sentimos que a nossa esperança está um pouco abalada. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, a nossa esperança, ela vai se renovando. A nossa fé vai tornando uma fé mais autêntica, uma fé mais verdadeira. Por isso que o tema diz que Cristo Rei, luz e esperança dos peregrinos. Por isso que nós, quando nos sentimos sem esperança e sem ânimo, nós recorremos a Cristo, que é a razão da nossa esperança. É a razão do nosso ser, a razão do nosso existir. E assim jamais nós vamos caminhar desiludidos, jamais vamos caminhar sem esperança. Porque quando caminhamos na presença de Cristo, caminhamos com mais entusiasmo, caminhamos com mais alegria. Por isso que no Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nós acabamos de escutar, narrado por São Lucas, mostra este encontro de Jesus com Zaqueu. Um homem de fé, um homem de esperança, um homem cheio de expectativas. E o desejo daquele homem era simplesmente ver Jesus. Ele sabia que ele tinha lá os seus problemas, ele sabe que ele tinha os seus defeitos, mas no fundo do seu coração, algo impulsionava a ver Jesus. E interessante no Evangelho, que quando Zaqueu toma primeiro a iniciativa de correr à frente, subir numa árvore para ver Jesus, quando Jesus passa, Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, porque eu ainda esta noite eu quero hospedar em tua casa. Qual é a casa, meus irmãos e irmãs, que nós, enquanto peregrinos de esperança, qual é a casa que nós devemos abrir as portas para Jesus entrar, senão o nosso coração? O nosso coração, quando às vezes meio duro, às vezes meio cheio de rancor, cheio de pedras, cheio de tantas coisas que às vezes nos impossibilita de estar em comunhão com Deus, Jesus vem e quebra aquela pedra do nosso coração. Jesus vem e faz de tudo para que aquela porta do nosso coração, que está difícil de abrir, talvez aquela fechadura
que às vezes perdeu aquela chave, que às vezes está enferrujada, perdeu, entortou, teve algum problema, alguma dificuldade, não conseguimos abrir, Ele vem e bate a nossa porta e quer entrar e marcar presença conosco. Por isso que esse desejo de Zaqueu, esta vontade de Zaqueu de ver Jesus se complementa e entrelaça também com o desejo de Jesus de estar na casa de Zaqueu. É preciso que eu esteja em tua casa. Só que no Evangelho diz que teve algumas pessoas, às vezes no nosso meio pode também surgir aquelas críticas, e no meio daquela multidão, algumas pessoas criticavam, simplesmente no pensamento. Se esse homem soubesse quem era este homem, se Jesus soubesse quem era este homem, não hospedaria em sua casa. Jesus veio para os sãos ou veio para os doentes? Por isso que Jesus usa aquela expressão dizendo que os doentes, né, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quando sentimos alguma coisa, nós vamos marcar uma consulta, vamos ante o médico para fazer uma consulta e ver qual é o nosso problema. E quando nós também estamos assim, nós vamos até este médico, que é Jesus. Até a Ele, para que Ele possa, na sua integridade, no seu amor misericordioso, na sua compaixão e misericórdia, Ele vem e restaura a nossa vida. Como restaurou a vida de Zaqueu, como restaurou a vida daquele homem que tinha o desejo e a vontade de ver Jesus. E como que nós hoje, meus irmãos e irmãs, queremos ver Jesus, queremos ver este Cristo, Rei, luz e esperança dos peregrinos, porque nós somos este grupo de peregrinos, estamos vivendo este ano do Jubileu 2025, para que possam alimentar em nós este desejo, esse momento do encontro com Jesus, um encontro que restaura não só a nossa dignidade, como resgatou a dignidade deste homem, deste Zaqueu, que representa cada um de nós. Não só restaurou a sua dignidade, mas lhe deu a plenitude da vida eterna. Jesus lhe trouxe a plenitude. Quando Jesus diz assim: hoje a salvação entrou em tua casa. É tão bonito, meus irmãos e irmãs, quando nós escutamos, quando nós permitimos que esta voz de Deus ressoa em nossos ouvidos. É tão bonito, meus irmãos e irmãs, quando nós permitimos escutar esta voz de Deus no silêncio do nosso coração, no silêncio do nosso ser. O mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar desabando. Se eu estou na presença de Cristo, se eu estou em plena comunhão com Cristo, eu jamais vou perder a minha convicção de quem é Cristo para mim. Eu jamais vou perder e vou desanimar e vou desviar o meu olhar. Porque se nós temos um propósito, se nós temos, meus irmãos e irmãs, um propósito na vida, que é seguir Jesus Cristo, que é estar com Ele, que é como peregrinos, trilhar este caminho que nos leva a esta salvação. Pode vir o que for,
Pode vir aquelas vozes que talvez querem desviar a nossa comunhão com Deus. Pode vir vozes mundanas. Pode vir aquelas vozes que querem roubar de nós esta comunhão com Deus. Jamais eu vou perder o ponto de partida, perder o foco, que é Jesus Cristo. Jamais. Porque quando nós temos certeza de que Ele é o caminho que nos leva a caminhar com esperança, Ele é o caminho pelo qual nós, peregrinos, devemos trilhar todos os dias em nossa vida. Ele é o caminho que, em meio às dificuldades, perseguições, desafios da vida, Ele é o caminho certo. Ele é a seta certinha pela qual nós devemos seguir. Por isso que tem aquele ditado que diz que Deus escreve certo com linhas totalmente errado. Desculpa se alguém de vocês diz assim. Deus escreve certo com linhas certas. Quando nós ouvimos essas expressões dizendo Deus escreve certo com linhas tortas, nós podemos corrigir. Deus escreve certo com linhas certas. Quem desvia esta linha, este caminho, quem às vezes entorta as veredas do caminho de Deus, muitas vezes somos nós mesmos, seres humanos. Quando nós desviamos do projeto de Deus, quando nós desviamos do caminho de Cristo, quando Jesus Cristo, quando Cristo, Rei do Universo, que nós vamos celebrar no próximo domingo, a sua solenidade, encerrando este tempo litúrgico, e encerra com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, quando nós desviamos da pedagogia de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, quando nós desviamos a nossa vida daquela proposta do Cristo em nossa vida, aí nós é que estamos errados. Quando às vezes a dona Eliana diz, olha meu filho, conhece a dona Eliana, né? O padre Bruno disse que ela é daqui, eu disse que ela é de Aparecida. Ela é um pedaço daqui, um pedaço de lá. Quando a dona Eliana, um exemplo, né? Tem um filho, tem alguém, diz assim, meu filho, vá por este caminho, vá por aquele, não, eu vou por esse, como às vezes acontece com muitas mães, com muitos pais que indicam o caminho certo para os filhos e às vezes naquela teimosia, naquela achando que tudo sabe e vai se perde no caminho. Um caminho de ilusões, um caminho que muitas vezes o mundo, eu dizia isso nas comunidades da minha paróquia que eu celebrava no domingo, eu dizia assim, olha, o mundo ele é escancarado. O mundo, as portas do mundo é largas, mas quando ela se estreita, meus irmãos, para sair dela é difícil. Mas quando nós buscamos, enquanto peregrino cheio de luz, cheio de esperança, enquanto este peregrino que querem trilhar o caminho do Senhor, quando nós entramos pela porta estreita, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, aí nós temos a plena certeza, a plena convicção, a determinação de que a porta pode ser estreita hoje para nós, mas amanhã ela será larga, porque o caminho para o céu é caminho de pedras, é caminho de espinhos, é caminho doloroso. Ninguém espera que o caminho para o céu seja um caminho bom, não. Enquanto aqui estamos, temos que fazer o caminho do Calvário. Aí sim, depois que trilhar,
que passar este vale tenebroso, este caminho de pedras, de dificuldades, superando tudo como Jesus superou, superando os desafios, acolhendo tudo que Ele nos tem para nós, aí sim o caminho vai se tornando mais belo. Por isso que a rosa, aqui nós temos muitas rosas, né? Vocês sabem que a rosa, ela tem o caule dela, né? O tronco dela cheio de espinho, mas ela é bela, ela é linda, maravilhosa, cheirosa, exala um cheiro tão belo, mas ela é cheia de espinho. A nossa vida é assim, tem que ser como uma rosa, exalar o cheiro da presença de Deus, da alegria, do encontro com Deus. Por mais que o caminho seja doloroso, por mais que o caminho seja cheio de espinhos, cheio de pedras,